paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Joinville, Santa Catarina, programa Escola Dominical em Seu Lar. A nossa Igreja Assembleia de Deus aqui em Joinville é presidida pelo pastor Sérgio Melfior, que também é o vice-presidente da nossa convenção estadual. Eu sou o pastor Josias Rosa, coordenador geral da Escola Bíblica Dominical, aqui da IADIO, e com muita alegria temos aqui os nossos companheiros que foram convidados para juntos conosco nós trabalharmos o tema deste domingo, dia 18 de julho de 2021, a lição número 3. Está conosco aqui o diácono Rofferson, que é um dos professores da Escola Bíblica Dominical, e também o nosso pastor aqui, Fernando Albano, que é professor do centro do nosso SEDUC. O pastor Fernando é doutor em teologia e também professor do SEDUC. E neste momento eles estarão cumprimentando a você. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui com o nosso colega, pastor Josias Rosa, estar aqui com o professor Hofferman, e fique conosco, fique ligado, certamente será uma conversa muito produtiva, muito abençoada. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, professor Fernando. Sou grato a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, estar participando de mais uma EBD em seu lar. Minha oração é que sejamos todos edificados e saímos dessa aula também cheios da presença de Deus. Muito bem, então vamos ao nosso tema da nossa lição. Estamos estudando durante este trimestre sobre este tema tão maravilhoso, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E dentro deste tema geral do trimestre, hoje estaremos estudando sobre Acabe e o profeta Elias. Então, o rei Acabe e sobre o profeta Elias. O nosso textuário está no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Texto muito lindo. Nosso Deus, Ele é fiel. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre na vida de cada um de nós. A verdade prática já nos diz o seguinte: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Muito real isto. Deus é amor, Deus é misericordioso, porém, nós sabemos que todo pecado traz as suas consequências. E muitas vezes, mesmo que encontramos o perdão do Senhor, mas muitas vezes sofremos, algumas consequências por aquele ato de desobediência. Como alguns dizem, que a cicatriz muitas vezes fica para que possamos lembrar de que Deus usou de misericórdia para com nossas vidas. Muito bem, vamos então aos nossos objetivos da nossa lição. Eu gostaria que você estivesse com a sua lição, a sua revista da Escola Bíblica Dominical, se você puder estar, estiver em sua casa, um local em que ela estiver junto de você, para acompanhar esse assunto tão importante. A nossa lição, ela está baseada no primeiro livro de Reis, capítulo de número 16, versículo 29 e o 30, capítulo 17, versículo de número 1 ao 7, e também no capítulo 18, versículo de número 17 ao 21. Você pode acompanhar e fazer essa leitura ali na sua casa. Nós, para ganharmos tempo aqui, nessa transmissão,
nós não vamos fazer essa leitura, mas você leia este texto, é onde está baseado o assunto desta lição. Os objetivos desta lição, primeiro é apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Segundo, demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos. Você já pensou nisso? Que Deus tem um cuidado com a sua vida, com a minha vida? E Ele continua tendo este cuidado especial. Ele quer que todos se arrependam. Ele quer que todos tenham a certeza e a confiança da salvação. E por último, então, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante o seu reinado, ele permitiu que os seus terríveis pecados desviassem completamente dos mandamentos sagrados do Senhor. Além da sua desobediência já instalada no seu coração, ele ainda casou-se com uma ímpia Jezabel, que induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Isto é sério. Olha aqui, o comentarista colocou aqui, né, que este caminho, esta escolha, esta má escolha, fez com que eles induziu aos caminhos de morte. E a Bíblia Sagrada tem um texto que ela diz assim, que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E este é o cuidado que eu e você precisamos ter, a percepção no caminho em que estamos seguindo. E este caminho que dá direito a você ir para o céu, se chama Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre o casamento de Acabe com Jezabel. Dentro deste tópico, né, temos aqui o subtópico que vai falar as consequências de escolhas erradas. Segundo, a rainha perversa. E, então, sobre esses dois tópicos aqui, nós queremos convidar o Dr. Fernando, pastor Fernando, para que ele possa trabalhar este tópico. Muito bem. O casamento de Acabe com Jezabel. Uma pergunta que a gente pode fazer é, por que Acabe teve interesse de casar com a Jezabel? A questão é que o reino do norte, Samaria, era cercada de poderosas nações adversárias, como os sírios e os assírios. E por conta da falta de confiança de Acabe em Deus, o que ele fez? Ele usou da aliança política, que era muito comum na época. Então ele tratou de fazer um acordo com Sidom, certo? Casando então com a filha do rei, que também era sacerdote de Baal, representando ali Tiro e Sidom, a famosa Jezabel. E ela, assim como seu pai, eram defensores do culto a Baal e a Aserá. E diz o autor da lição que essa foi uma escolha muito errada. Por que foi? Porque Acabe trouxe a idolatria para dentro de Israel, uma vez que a sua mulher trouxe o baalismo para dentro de Israel. Essa adoração a Baal era marcada pela chamada prostituição sagrada. Baal e Aserá. Aserá, uma deusa também ligada à fertilidade. O Baal era casado, de acordo com essa crença pagã, com Astarte ou Astarote. E se praticava, para cultuá-los, a prostituição sagrada, onde havia práticas, então, de orgias sexuais. Para vocês terem uma ideia,
Acreditava-se que a chuva, por exemplo, era o esperma de Baal, a terra, uma espécie de grande útero que se engravidava de Baal, e aí nascia então na forma de produção agrícola, a fertilidade de animais também era garantida, bem como a fertilidade humana. Então, por trás de preocupações agropastoris, né, porque era uma sociedade regida pela agropecuária, então, e cada agricultor queria garantir a sua produção, então eles abraçaram o baalismo, afastando-se então da fé em Javé, o único Deus, violando assim então o primeiro e o segundo mandamento. E como diz aqui o subtópico 2, a Jezabel ela era uma rainha perversa. A Escritura associa ela à prostituição, à feitiçaria. Inclusive, o seu nome será mencionado, inclusive, em Apocalipse, mais à frente, ligada justamente à feitiçaria e à prostituição. A gente percebe, lendo aqui a narrativa, pastor Josias, caro professor que está aqui do meu lado e os colegas que estão nos ouvindo e vendo, que ela, sendo muito astuciosa, aproveitava-se da fraqueza moral e de ânimo de Acabe. Tudo leva a crer que Acabe era um sujeito, digamos assim, manipulado pela esposa, né? E ela conseguiu trazer a idolatria para dentro de Israel. E não só isso, ela trouxe também 400 profetas de Baal, 450 de Aserá, provavelmente trouxe da Fenícia, porque em Israel não havia escola de treinamento para a classe sacerdotal pagã. Havia os sacerdotes de Javé, mas não pagãos. Então ela trouxe essa elite intelectual da religiosidade baalista para dentro de Israel, contaminando o povo, corrompendo o povo e, claro, despertando a ira do Senhor e trazendo em cena um sujeito misterioso que não é relatado bem a sua formação, nem o nome de seus pais, um sujeito que andava meio maltrapilho, meio mal vestido. Estamos falando do notável profeta Elias. Ele será o camarada que vai ter a coragem, a força moral e espiritual para afrontar Acabe e afrontar a Jezabel. Pastor Fernando, esse primeiro tópico aqui que fala sobre as consequências das escolhas erradas, poderíamos assim comparar com aquilo que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 15, a questão do jugo desigual, mais ou menos, né? Que são pessoas que se casam ou fazem acordo, né? Com pessoas que têm ideias diferentes. Quer dizer, um puxa para um lado, outro para o outro, e acaba realmente trazendo dificuldade e uma produção negativa no objetivo que seria um objetivo geral de ambos, acaba trazendo uma dificuldade e não produzindo aquilo que eles gostariam, por essa incompatibilidade de ideias, de pensamentos? Perfeito, pastor Josias. Isso aqui pode aplicar-se perfeitamente às relações conjugais. Já diz a Escritura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Aqui no caso, o que é triste é que o Acabe, ele compactua com a esposa pagã. E aí, claro, a gente sabe que, de acordo com a fé cristã, bíblica, o próprio apóstolo Paulo falou, isso que o pastor mencionou, o jugo desigual, né? Que era aquele instrumento de madeira colocado no lombo do boi para ajudar a causar o sulco na terra. Se tivesse um burro e um cavalo ou um touro, ia ficar desnivelado o negócio, não ia funcionar. Assim se dá na vida cristã. É recomendado, altamente recomendado, que a moça case com um jovem cristão e o jovem cristão case com uma moça cristã. Aqui no caso, Acabe, sendo judeu, era terminantemente proibido de casar com uma mulher pagã, mas isso já na lei mosaica. Ele quebra a lei de Deus para casar com esta mulher. E por quê? Porque ele não confiava em Deus, ele queria fazer alianças políticas. Da mesmo modo, pastor Josias, e prezado que está nos vendo, prezada,
quem casa-se com pessoas que não professam a sua fé, não temem a Deus, evidentemente com isso estão se rebelando contra Deus e estão mostrando que fazem pouco caso das orientações bíblicas. Verdade. E no segundo, então, fala aqui da tragédia ou trágica morte que realmente Jezabel ela enfrentou. Exatamente por ela ter ódio do povo de Deus, das coisas sagradas, das coisas do Senhor. Então ela realmente teve uma morte horrível. Pastor Josias, professor Fernando, a lição é muito profunda. E é interessante que o pastor Josias citou, Provérbios 14, 12, que há caminhos que aos homens parecem direito, mas são caminhos que levam à morte. E é realmente o que aconteceu. Acabe, por si só, ele já tinha uma inclinação para a desobediência, seguindo os maus caminhos de Jeroboão, e achando que faria um bom negócio, traria paz para o seu reino, faz uma aliança então com Jezabel, que era então princesa, filha de Etibaal, que era o rei sidônico, e com isso acaba trazendo ainda mais dor, sofrimento, não só para ele, mas também para o seu próprio reino. É interessante que durante todo esse processo, todo esse caos que é formado, a gente vê algumas questões que servem de exemplo para a gente também. Citamos aqui a respeito da questão conjugal, do casamento, do julgo desigual. E exatamente também aplicando para os dias de hoje a situação do mundo com a igreja. Porque por muitas vezes nós queremos o quê? Para não ter uma guerra, um atrito contra o mundo, aceitamos coisas influenciadas pelo mundo para que não venha a ter um tipo de discussão, um tipo de debate. E é justamente esse foi o erro de Acabe, que ele achou que era algo que traria paz, mas que, na verdade, acaba trazendo destruição para aquele povo. E Jezabel era perversa. Jezabel, para se ter uma ideia, o que agravou ainda mais a situação de Acabe, e que ele se tornou o pior rei de Israel, contando com aqueles que antecederam ele, porque não apenas introduziu-se o culto pagão, mas também tentou-se extinguir o culto a Jeová. Jezabel mandou o quê? Matar os profetas, os sacerdotes que serviam a Jeová, assim como também outras perversidades que ela acaba cometendo, e faz também com que, através disso, o povo passasse também a se prostituir, a adorar outros deuses, a abandonar a Deus. E é interessante que num momento como esse, um momento de caos, onde parece que tudo está perdido, entra a misericórdia do Senhor. Porque agora o Senhor levanta um homem, o profeta Elias, para estar profetizando, para estar ali lutando contra o pecado, advertindo Jezabel, advertindo também ali Acabe, para que ele se arrependesse dos seus pecados, voltasse para os caminhos do Senhor, e não só apenas os dois, através dos dois também, para que o povo também entendesse que aquilo que estava acontecendo também era uma questão ali de o povo se despertar e voltar para ter a presença de Deus. E Elias então levanta, ele é contundente, ele prega contra o pecado, cheio do Espírito Santo, ele enfrenta ali então os sacerdotes de Baal e de Aserá também, vence, mostrando que o Senhor ele é soberano, o Senhor trabalha na vida do profeta Elias, mas não é fácil a situação. E Elias também, como aqui nós temos aqui no final, ele profetiza, ele mostra que a desobediência a Deus não vale a pena. Profetiza o fim trágico de Jezabel e também de Acabe. Ele é usado por Deus também para mostrar, mas também vemos através disso a misericórdia de Deus quando Deus nos alerta. Se nós não voltarmos para os caminhos dele, aquele que é desobediente também sofre consequência, porque o nosso Deus ele é um Deus de amor, mas também ele é um Deus de justiça. Muito bem, estudamos aí sobre as consequências de escolhas erradas e também foi transcorrido aí sobre a rainha perversa. Vamos para o segundo tópico da nossa lição, onde vai trabalhar aqui Elias prevê a grande seca. Elias prevê a grande seca. E dentro deste tópico teremos aqui a intervenção divina e o preço da obediência a Deus. E por último, Deus sempre cuida dos seus filhos. Então, isso nos chama muita atenção. O segundo tópico aqui, daqui a pouco os nossos companheiros estarão discorrendo, o preço da obediência a Deus. Também foram afetadas pela seca, porém, o cuidado de Deus estava presente na vida de Elias.
É isto que nos chama a atenção. Estamos vivendo um período de pandemia, mas nós, como cristãos, precisamos sempre ter em mente e confiança em Deus de que o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Ele tem cuidado. Ah, pastor, mas quantos obreiros, quantos pastores que já foram ceifados e foram levados, né, morreram. Eu quero dizer uma coisa a você. O crente, ele passa para a eternidade para viver com Deus eternamente. É diferente de alguém que não tem Deus no seu coração, que não conhece e não deu oportunidade para que o Evangelho fizesse uma mudança na sua vida. Então, claro, podemos passar também, ser pego pelo vírus, porém, não podemos temer a morte, porque nós sabemos que temos um lugar especial aguardando aos salvos. A morte é um veículo que pode levar eu e você um pouco antes daqueles que serão transformados num corpo glorioso ao som do toque da trombeta, porém, ela nos conduzirá à eternidade com Deus. Porém, a morte também é um veículo que leva alguém para a eternidade longe de Deus. Por isso é bom, caminhem com Jesus, ande com Jesus, que é a melhor segurança. Vamos então, Elias prevê a grande seca com o diácono Hofferson, nosso professor. Glória a Deus. E acompanhamos aqui então que, claro, devido à desobediência veio a consequência. O Senhor agora permite que uma grande seca e uma grande fome venha sobre o reino. E quando nós olhamos para o nosso contexto, o que está acontecendo nos dias de hoje, como o próprio pastor Josias comentou, a respeito da pandemia, que está devastando ali, famílias estão entristecidas, muitas pessoas perderam seus familiares. Aqui também, nós vimos também que Deus permite com que algo aconteça para que Acabe e Jezabel se arrependa dos seus pecados. Aqui nós vemos também que muitas vezes Deus permite, Deus adverte, levanta profetas para estar fazendo o povo voltar para os seus caminhos. E parece que entra por um ouvido, sai pelo outro, o coração está endurecido. Então Deus muitas vezes tem que colocar algo ali em seu caminho, no meu caminho, para que nós nos despertamos e voltamos a Ele, nos arrependemos. Então Deus permite aqui agora, e através do profeta Elias, ele ali adverte que virá um tempo de dificuldades. E mesmo assim, é interessante que Acabe e Jezabel, sabendo que o profeta estava ali trazendo a mensagem de Deus, passando pelo momento de dificuldade, a qual foi advertido, não se arrependem dos seus pecados. Não se arrependem e não voltam para o Senhor. Meus amados, é um tempo bastante delicado que nós estamos vivendo. Estamos vendo também Deus agindo com misericórdia através de nós. Houve muitas percas, mas também é um tempo de refletirmos a respeito de como nós estamos vivendo, o como nós somos frágeis, nossa vida ela é breve. E nós precisamos então entender um tempo desse, refletir e voltarmos para o Senhor, buscarmos a sua misericórdia e entendermos o agir de Deus em todos os momentos e entendermos que Deus também está no controle. E acompanhamos aqui também que a seca ela veio, né? E a fome ela também veio. E não apenas Acabe, e também Jezabel tiveram a oportunidade de se render ao Senhor, de se arrepender, como todo o povo do reino. Porque veio não apenas para eles, mas também o povo também passou a sentir e pôde ter a oportunidade de clamar a Deus e buscar ter ainda mais intimidade. Sobre o tópico 2, ele diz a respeito do preço da obediência. E mesmo em meio à dificuldade, e mesmo em meio a esse caos, a grande fome, a grande seca acontecendo, a gente também vê o cuidado de Deus com aquele que é fiel a Ele. O profeta Elias tinha a nobre e difícil missão de estar ali lutando contra o pecado, de estar sendo atalaia de Deus. É difícil quando nós precisamos ali e temos que estar anunciando, confrontando o grande erro. Mas Deus, Ele cuida dos seus. O profeta Elias estava nesse contexto. Mas, porém, o Senhor envia ele para ali a região do ribeiro de Querite, através de um corvo. O Senhor alimenta ele através do pão, através da carne, cuida daquele que é obediente a Deus, nos mostra que ser obediente a Deus tem recompensas. O Senhor, Ele guarda, Ele protege, mesmo que seja um caos formado, mas aquele que é fiel ao Senhor, aquele que obedece ao Senhor, ele não perece. O Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor protege, e o nome do Senhor é glorificado através disso também. Aqui no terceiro subtópico, nós acompanhamos que Deus sempre cuida dos seus filhos. Porque aconteceu o quê? Nós tínhamos então um momento
a qual Elias estava ali, à beira do ribeiro de Querite, sendo alimentado pelo corvo, era perseguido, estava passando por um momento difícil, estava passando, mas o Senhor estava guardando e protegendo ele. Secando então o ribeiro de Querite, o Senhor envia ele agora para a região de Sarepta, onde havia ali uma viúva que também estava passando por um momento difícil. Era um momento difícil que ela estava passando. O profeta se apresenta para ela e pede a ela então que dê de beber e que também dê o que comer. Aquela mulher estava passando por uma grande dificuldade. Talvez, quem sabe, estou falando com alguém que está passando por uma grande dificuldade também, assim como essa mulher. Mas o Senhor, às vezes, nos testa também a nossa obediência e nossa fé a Ele. O profeta pede a ela que dê de comer, e ela, então, compartilha o pouco que ela tem com aquele que necessita, com o que Deus acabou enviando. E, através disso, de um ato de obediência, de um ato de fé, aquela mulher compartilhou o que tinha com o profeta, e a partir do momento que ela fez isso, nada faltou em sua casa. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Por mais que o mundo esteja corrompido, o momento seja difícil, vale a pena ser obediente a Deus, porque o Senhor ainda usa os seus profetas para nos estar advertindo quando erramos, mas também da sua misericórdia, dando-nos tempo para que nós possamos nos arrepender e recompensando aqueles que são fiéis a Ele. Muito bem. Eu só gostaria aqui de destacar também na questão da Elias prevê a grande seca. O Elias, falar que é algo óbvio, mas é bom a gente às vezes lembrar o óbvio. O Elias não causou a seca, né? Ele não tem poder nenhum, ele só disse o que Deus faria. É Deus que está no controle de todas as coisas aqui. E aqui, quando Deus impede a chuva, aqui a gente vê uma briga de Deus, Javé, o Deus verdadeiro, contra o Baal, o Deus falso. Por quê? Porque o Baal era considerado o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Então, quando o profeta diz, olha, não vai mais chover, e de fato ficou 3 anos e meio sem chover, o que é isso senão uma baita de uma derrota do Baal? É Javé, o Deus verdadeiro, expondo a futilidade e a inutilidade, a falsidade de Baal. E, claro, envergonhando Acabe e Jezabel, que eram os defensores desse Deus, né? Então, a gente diz assim, que Deus, ele é zeloso do seu nome, da sua glória. Diz a Escritura, Deus não divide a sua glória com ninguém. E Deus não iria ficar para trás desse Baal de forma alguma. Então, foi exposta a sua falsidade. Em relação aqui ao Elias, cuidar, ser instrumento de Deus para abençoar a viúva de Sarepta, aqui também eu vejo uma lição muito bonita aqui, Rofferson, pastor Josias Rosa e colegas que estão vendo, é que o Elias era um profeta de 2 frentes. Ele era um profeta que atuava na esfera pública, ou seja, combatendo a liderança desviada, no caso, combatendo Acabe e Jezabel, mas ele também era o profeta de atuação privada, ou seja, alguém que também dá atenção para as coisas aparentemente pequenas da vida. Então ele também é o profeta que atua no privado, ou seja, dá atenção à viúva de Sarepta, pede o alimento, ela pega a última farinha, o último azeite, faz primeiro para o profeta, né? E aí foi uma atitude de fé, porque pela lógica ela não teria que servir primeiro o profeta. E ela? E os seus filhos? Mas como mulher de fé, mulher que confiava na palavra de Deus, na boca do profeta, serviu primeiro o profeta, consequentemente operou-se a multiplicação. Aqui vemos um princípio bonito também. Quando há partilha, quando a gente divide com os outros, o Senhor abençoa. Quem fecha a mão para a obra de Deus, quem fecha a mão para aqueles que proclamam a palavra de Deus, não tem bênção, não dá prosperidade. Mas quando se abre a mão, se abençoa o ministério da palavra, consequentemente, as bênçãos da multiplicação acontecem na vida daqueles que creem. Muito bem, ouvimos aí este relato sobre Elias prever a grande seca, onde
podemos perceber aqui a intervenção divina, que Deus é o dono de todas as coisas, Ele administra tudo, porque os céus e a terra foram todos criação do Senhor. E o preço da obediência, que também, claro, ele teve as escassez, mas o Senhor cuidou. E por último aqui, né, Deus sempre cuida dos seus, inclusive esta viúva foi abençoada por ela doar, né, algo para o homem de Deus, exercitando a sua fé. Isso nos lembra aquele garoto, né, nos tempos de Jesus, aquela multidão, Jesus querendo despedir a multidão, porque os discípulos querendo despedir a multidão, porque estavam com fome, Jesus dá-lhe vós mesmos de comer, e eles não tinham aonde comprar e nem dinheiro para comprar. E então viram ali o que podiam ter e acharam um menino que tinha ali, né, 2 pães, né, e alguns peixinhos. E este garoto então colocou nas mãos do Senhor, ele deu o que ele tinha. E Jesus multiplicou, e aquela multidão foi saciada por causa da fé que aquele garoto teve em entregar o que ele tinha nas mãos do Senhor. São lições maravilhosas que a gente pode extrair deste tema que estamos estudando nesta manhã. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição, já indo para o final, onde vai falar sobre o encontro de Elias, o profeta de Deus, Elias, com Acabe, conforme diz o comentarista, né, um dos piores reis de Israel. O encontro desses 2 homens, um homem de Deus com um homem perverso, com o pastor Fernando, né, um coração endurecido, e vai trabalhar aqui a sequidão espiritual do rei. Pastor Josias, um coração endurecido dificilmente reconhece seus erros, seus equívocos. Geralmente um homem, uma mulher do coração endurecido sempre quer colocar a culpa nos outros. Não foi assim já desde o Éden? Adão, você comeu o fruto que eu falei para você não comer? Ah, Senhor, a mulher que tu me deu. Eva, é assim mesmo? Você comeu o fruto? Ah, Senhor, a serpente me enganou. Ou seja, o homem do coração duro sempre está colocando as suas culpas nas costas dos outros. Olha o que o cara de pau do Acabe falou aqui nesse encontro com o profeta Elias. Ele falou assim, ó, és tu o perturbador de Israel? É um sujeitinho, né, cara de pau, sem vergonha, porque afinal de contas o grande perturbador de Israel era ele, Acabe, o rei desviado, com a sua esposa desviada, feiticeira, idólatra, Jezabel. Mas, como ele tinha o coração duro, e ele não queria assumir as consequências dos seus erros, isto é, a seca, a consequente miséria, porque se há seca, também significa que há um comprometimento da atividade agrícola. Não havendo atividade agrícola, o que vem? Vem a fome, certo? Inclusive agora no Brasil está previsto uma grande seca para algumas regiões do nosso país. Já há pessoas da área econômica preocupadas. Poxa, isso então vai aumentar a conta de luz e não vai afetar o agronegócio? Pois bem, aqui também o agronegócio aqui de Israel tinha ido por água abaixo. Fome, miséria. E Acabe, coração duro. Aí ele vê o Elias, o que ele quis fazer? Vou jogar a culpa tudo nas costas do Elias. És tu o perturbador de Israel? Até parece a política brasileira, né? Que a gente está sempre vendo gente colocando a culpa nos outros. És tu o perturbador de Israel? Seu coração, olha só o que diz a lição, estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito dele voltar atrás. E justamente a palavra metanoia, palavra grega para arrependimento, significa mudança de mente. Outro termo grego, metamelomai, significa entristecer-se depois. Na vida de Acabe não havia lugar para mudança de mente nem para entristecimento pelo seu pecado. Consequentemente, diz o subtópico 2 aqui, ó, que ocorre a sequidão espiritual do rei. A sequidão, aqui eu até achei bonito aqui o trocadilho que o pastor Clyde Pomerani faz, o autor da lição, porque havia não apenas a sequidão da chuva, mas também a sequidão no coração do rei.
A sequidão da chuva era uma consequência da sequidão do coração do rei. Então nós podemos também dizer que às vezes problemas econômicos de uma nação, problemas econômicos de um indivíduo também têm relação com a sua sequidão espiritual. É efeito do juízo de Deus que vem sobre nações e indivíduos a fim de conduzi-lo ao arrependimento. Mas no caso do Acabe, não teve jeito. A sua sequidão espiritual apenas lhe permitia colocar a culpa nos outros e ele não se arrependeu e se manteve empedernido. Exatamente assim. O pecado ele escraviza o homem, o pecado ele gera consequências, a desobediência a Deus gera a sequidão espiritual. Acabe foi alguém que foi inundado pelo pecado, se entregou para o pecado, estava cego espiritualmente, estava com o coração endurecido. E Deus levantou um homem para estar alertando. Elias não foi levantado para causar um mal para Acabe, mas um bem, trazendo ele ao arrependimento. Mas o coração estava endurecido. Então, quando alguém se levanta, muitas vezes, contra nós, e nós achamos que são contra, na verdade é Deus nos alertando de que nós devemos repensar o que nós estamos vivendo, se estamos sendo obedientes, se estamos sendo fiéis a Ele. Há muitos casos, há muitos relatos de profetas que são levantados e depois são hostilizados, são humilhados e perseguidos, justamente como foi com o caso do profeta Elias. Mas é a mão do Senhor trabalhando para nos despertar a fazer isso. Agora, quando nós não damos ouvidos ao que o Espírito diz à igreja, nós somos sujeitos a isso, a sequidão espiritual. Um vazio cada vez maior dentro de si, somos cada vez mais escravos do pecado, isso vai nos consumindo, levando à morte, atraindo maldições para nossas vidas. Às vezes tentamos ali achar um motivo do que está acontecendo e não olhamos, que é justamente o quê? A nossa má conduta, a desobediência perante ao nosso Senhor, que tem atraído para nós tantas coisas, mas tantas coisas que tem nos destruído. É uma lição muito linda, muito profunda, que nós devemos repensar, refletir e colocar em prática. Muito bem, estamos chegando então ao final desta lição tão importante. E eu quero fazer aqui a leitura da conclusão desta lição, onde o comentarista nos colocou o seguinte: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Quer dizer, um coração endurecido. Não aceitou o conselho, não aceitou a exortação e colocou todo um reinado em ruína. Não podemos, daí olha aqui é o conselho, não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Deus sempre dá uma oportunidade ao ser humano para que este venha se arrepender. Nós podemos ver exemplos na Bíblia Sagrada de homens que tiveram os seus declínios, as suas quedas, mas tiveram oportunidade de se arrepender e abraçaram esta misericórdia de Deus e se levantaram. Outros não aceitaram a correção e morreram nos seus pecados e ficaram distantes completamente de Deus. Porém, o conselho é que nós possamos viver em retidão, em obediência à palavra do Senhor, alimentando a nossa alma através da oração, através da leitura da palavra de Deus, mantendo o nosso nível espiritual sempre em elevada, né, diante do Senhor, mantendo este relacionamento com Deus. Nós precisamos sempre buscar ao Senhor, por isso a palavra de Deus nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. O Senhor, ele está pertinho de nós. A Bíblia também nos diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade e em justiça. Então, busque ao Senhor,
se apegue a Ele, não deixe com que a maldade venha se enraizar na tua vida, no teu coração, se afaste dos maus conselhos, não faça acordo, não se unam a alguém que realmente tem pensamentos contrários e não concordam com a palavra de Deus, mas busque ao Senhor, ande nos caminhos do Senhor e você será bem-sucedido, abençoado pelo Senhor. Eu quero orar por você neste momento. Pai querido, neste momento oramos em favor de todos que estiveram ligados nesta programação, participando. Deus, estende as tuas mãos, dando força, animando o desanimado, fortalecendo o fraco, levantando o caído e restaurando vidas. Abençoa cada aluno da Escola Bíblica Dominical. Nós te pedimos no nome poderoso e santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Neste momento, deixo a palavra para os seus agradecimentos finais. Pastor Josias, foi um prazer, uma satisfação estar aqui nesse programa tão abençoado e podendo contribuir aqui um pouquinho com os nossos ouvintes, aqueles que nos veem nesse momento. Que o Senhor Deus abençoe a todos e a minha última palavra é: só Javé é Deus, só Ele é o Senhor, que Ele sempre ocupe o centro da nossa vida e que não haja espaço no nosso coração para idolatrias, para nenhuma idolatria, porque só o Senhor é Deus. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, pastor Josias, pastor Fernando, que Deus os abençoe. A você que está nos acompanhando em sua casa, em seu lar, ou talvez, quem sabe, através da 107, ouvindo dentro do seu carro. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que é da vontade de Deus que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Uma aula como essa nos apresentou uma grande verdade da parte de Deus. E se essa aula falou contigo, e você sentiu em seu coração de entregar a sua vida para Jesus, de reconciliar com o Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados, entre em contato conosco, seja através da 107, das redes sociais, ou vá em uma de nossas congregações. Estamos prontos para te acolher, te receber, discipular e te abraçar, porque nós somos o corpo de Cristo, estamos prontos para lhe receber. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, queremos agradecer aos nossos companheiros que estiveram conosco, né, os nossos professores, Rofferson, e também o pastor Fernando Albano. Que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Se você gostou, né, foi alimentado pela palavra de Deus através dessa live, compartilhe com os teus amigos, com os teus grupos, e eu tenho certeza que você estará abençoando outras pessoas. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.